Oi, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo tratando da extraterritorialidade da lei criminal. A extraterritorialidade da lei criminal está prevista no artigo 7º e tem uma implicação muito forte com o artigo 8º do Código Penal. Nós vamos tratar em 2 vídeos, porque essa matéria acaba ficando muito extensa. O Código Penal dispõe que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no exterior, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, de autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. A gente tem algumas regras que decorrem de princípios. O primeiro princípio é o da defesa ou da proteção real. Aquilo que interessa ao Brasil, nós vamos proteger. Por isso a gente protege a vida ou a liberdade do presidente da República, haja vista que ele representa o nosso governo, o patrimônio público, o patrimônio da União, dos estados. Isso nos interessa, portanto, aplicaremos o princípio da defesa. O crime praticado por um embaixador, por quem está a serviço do Brasil no exterior, contra a administração pública, certamente nós vamos nos interessar um princípio da defesa ou da proteção real. Mas nós temos também um princípio da nacionalidade. Os nacionais são obrigados a cumprir a lei brasileira onde quer que se encontre. Daí a gente ter um misto aqui no genocídio, que nós vamos aplicar a lei brasileira se o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nós temos que essas hipóteses, segundo o artigo 7º, parágrafo 1º, nos casos do inciso 1, que são essas hipóteses, essas alíneas lidas, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Guilherme Souza Nutti defende a ideia da inconstitucionalidade desse preceito. Entende ele que o Pacto de São José da Costa Rica constitui norma materialmente constitucional, e o Supremo já tem decisão nesse sentido, de que ele é materialmente constitucional, e que, portanto, é vedado o duplo julgamento. Nós voltaremos a esse assunto logo no próximo encontro, quando a gente tratar do artigo 8º do Código Penal. Eu não compactuo completamente com César Roberto Bittencourt. Mas nós temos as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, está o crime entre aqueles
pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Temos um exemplo típico, não vou aqui citar o nome, entendo que não devemos ficar aqui expondo as pessoas a imagem, mas houve um jogador de futebol que foi condenado na Itália por estupro. O processo tramitava em segunda instância e ele conseguiu vir para o clube brasileiro. Nós, e é regra de direito internacional, não extraditar os seus nacionais. Portanto, o Brasil não vai extraditar o brasileiro que está no Brasil. E ele foi condenado na Itália por estupro. É um crime que se autoriza a extradição, pena alta, é classificado como um crime hediondo. É punível lá e no Brasil, o estupro, artigo 203 do Código Penal, ele entrou voluntariamente no território nacional. E ele não foi absolvido ali e nem cumpriu a pena ali. Ele foi condenado, mas ele não cumpriu a pena. Então, poderia ele ser julgado no Brasil? Entendo eu que sim. O que pode acontecer é um acordo internacional para que ele cumpra a pena do Brasil imposta lá. Mas o ideal é que a pena que se vá executar no Brasil tenha sido aplicada segundo a jurisdição brasileira. Portanto, essas hipóteses, essas condições têm que estar todas presentes nos casos do inciso 2. Quais são as hipóteses do inciso 2? Aplica-se a lei brasileira, inciso 2, aos crimes que, por tratado da Convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. É uma regra de princípio da justiça universal, onde a pessoa quer que se encontre, terá a imposição da lei daquele local, daquele lugar. Praticados por brasileiro, princípio da nacionalidade. O brasileiro tem que cumprir a lei brasileira onde quer que se encontre, os nacionais têm que cumprir a lei do seu país onde quer que se encontrem. E ser praticados em aeronaves ou em embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Uma embarcação está num porto, ocorre o crime ali e só se descobre quando já está em águas internacionais ou já está chegando no Brasil. Nessa hipótese, aplica-se a lei brasileira. Veja que nós temos o princípio da bandeira, em que a embarcação é brasileira, ocorreu em outro país, mas ali não foi julgado, então aplicar-se-á a lei brasileira. Muito obrigado, até o próximo encontro.